Pessoal, vamos começar aqui com a distância euclidiana, tá? Para a gente medir o quanto duas séries são parecidas, tá? A distância euclidiana é a mesma para medir a distância reta entre dois pontos, tá? Que a gente está aplicando ela para séries temporais, tá? Bom, como que funciona? Dado que eu tenho duas séries temporais, ambas com o mesmo número de pontos aqui, que no caso seriam H pontos, tá? A gente vai pegar o iésimo ponto de uma menos o iésimo ponto da outra, fazer a diferença e fazer o somatório ao quadrado dessas diferenças e no final tirar a raiz quadrada, tá? Ou seja, dado que eu tenho duas séries temporais, eu vou pegar o primeiro ponto de uma menos o primeiro ponto no equivalente, né? Tipo, o primeiro ponto da outra. O primeiro ponto da primeira menos o segundo ponto da primeira menos o segundo ponto da segunda. O terceiro ponto da primeira menos o terceiro ponto da segunda, todo esse menos sempre elevando ao quadrado para dar diferenças positivas, né? Já que não existe distância negativa, distância sempre positiva, tá? E no final a gente tira a raiz quadrada. Vou tentar exemplificar isso em formato de série temporal, tá? Bom, no exemplo da série temporal. Então vou pegar aqui, tá? A gente vai fazer aqui a nossa distância euclidiana, Ctrl R, Y. Eita, que deu pau aqui. Calma, não queremos fonte. Aí. Então vamos lá. Vamos pegar a nossa distância euclidiana. Entre duas séries temporais. Distância. Tá? Entre duas séries temporais. Então, distância entre uma série que eu defino por y1 e uma que eu defino aqui por y2, ela é igual ao somatório, tá? De igual a TH da diferença do y1 e, ou seja, do iésimo ponto da primeira série menos o iésimo ponto da segunda série ao quadrado, tá? Bom, então vamos ver o que a gente faz com essa fórmula, como que ela se comporta na prática, tá? Então eu vou pegar uma sériezinha aqui. Um pouquinho maior, então seria aqui o T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, vamos ver, T1, T2, T3, T4, T5, T6 e o T7. E aqui vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também, vai? 8. Certo? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Vou desenhar uma série temporal de exemplo. Então, opa, esqueci do T2, T5, T6 e T7. Deixa eu me tirar daqui que não vai precisar, né? E vamos supor que eu tenho uma série aqui, o T2 vai ser 3, depois voltar para cá, depois faz isso, continuar reto, depois faz isso e depois faz isso, tá? Então tem uma série, opa, faz isso e depois faz isso, tá? E vamos supor que eu tenho uma janela, o tamanho da minha subsérie é o tamanho 3, tá? Ou seja, minha subsérie mais recente tem tamanho 3. E aí qual que vai ser o procedimento, né? Eu vou pegar como se eu estivesse projetando, né, essa subsérie desde aqui do começo, né? Então algo do tipo como se eu estivesse projetando ela aqui. E eu vou calcular a diferença dessa série projetada da minha série real. Vou deslocar em uma unidade de tempo. Eu acho que vai dar aqui, mais ou menos assim. Aí eu vou calcular a diferença dessa daqui com essa subsérie aqui. Vou fazer mais um deslocamentozinho. E calcularia a diferença dessa com essa subsérie aqui, até aqui, tá?
Passando isso em termos numéricos, só para facilitar a nossa conta, né, é como se essa série temporal ela fosse representada assim, né, aqui eu tenho um período de tempo, aqui eu tenho o valor real, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e aqui eu tenho o 2, tá, do primeiro período, depois o 3 do segundo, depois 2, 2, 2, 4, 2, tá? Então essa aqui é a minha tabela, tá, da série temporal. E eu falei o seguinte, né, eu quero essa janela de tamanho 3, ou seja, eu vou pegar esses 3 caras aqui e vou comparar primeiro com os 3 primeiros, depois com esses outros 3 e por fim, deixa eu desloquear uma para baixo, com esses outros 3, que é onde eu pego para no primeiro ponto da minha subsérie mais recente aqui. Então eu vou calcular a distância euclidiana para os 3, tá? E ver qual que seria a subsérie mais similar, tá? Então vamos pegar no caso aqui, ó, eu vou chamar essa daqui de subsérie 1, subsérie 2, subsérie 3, e essa daqui vai ser a minha subsérie de consulta, tá? Então vamos lá, eu vou calcular então a distância do y1 para o yc, tá? 1 é esse cara aqui, o c é esse cara aqui, certo? Então vamos lá, eu vou fazer o somatório ao quadrado da diferença do primeiro ponto desse cara aqui, do 1, tá? Ó, y1, vou pegar para cada pontinho dele, fazer a diferença dele, menos o primeiro ponto da segunda, segundo ponto dele, menos o segundo ponto da consulta, terceiro ponto dele, menos o terceiro ponto da consulta. Então, vamos lá. O valor do primeiro ponto dele, ó, esse cara aqui, eu tô na 1, ó, e esse cara aqui, então, é esse menos o primeiro ponto da consulta, é 2 menos 2, ó. 2 menos 2 ao quadrado, mais o segundo ponto dele é o 3, né? Quem que é o segundo ponto da consulta? É o 4. Então, 3 menos 4. Opa, desculpa. Mais o terceiro ponto dele, mesmo o terceiro ponto da outra, o 2 menos 2 ao quadrado, tá? Então, fazendo isso tudo na raiz, isso é igual a 2, isso é um 2, tá, gente? Deixa eu dar uma reforçada aqui nele. Aparecer mais 2. 2 menos 2 dá 0, 3 menos 4 dá menos 1, ao quadrado dá 1, né? Então, por enquanto, só tem 1 aqui. 2 menos 2 dá 0, então isso daqui dá raiz de 1, né? 0,34, né? Se eu não me engano. Nossa, gente, eu tô ficando doido. Raiz de 1 é... O que eu... Esquece. Jesus amado, agora eu tive um pequeno surto de demência, tá? Desconsidere isso, por favor. Vamos lá. D de y2 com o yc, ou seja, eu vou pegar essa subsérie agora e vou comparar com esse cara aqui. Bom, o primeiro ponto da subsérie 2 é o 3, né? Então vai ficar 3 menos 2. O segundo ponto é o 2 e o desse é o 4, tá? Então, 2 menos 4. E o terceiro ponto da segunda subsérie que eu estou comparando é o 2. E esse daqui é o 2 também. Então, aqui vai ficar mais 2 menos 2. Isso daqui é igual a raiz de 1 mais... Opa, esqueci dos quadradinhos aqui. Tá? Isso daqui dá menos 2, menos 2 ao quadrado dá 4, e esse cara aqui dá 0, então é 0, isso daqui vai dar raiz de 5. Como eu vi que eu tô demente hoje, né, 2, alguma coisa, mais 2,3 e tal, mas não custa nada. 2,23. Certo? E por fim vou calcular a distância entre o y3 e o yc. Vai ser igual Vamos lá, agora eu estou nesta
subsérie aqui, ou seja, daqui até aqui, é tudo 2, né? Então 2, 2, 2. Então vai ficar fácil, ó. 2 menos 2 ao quadrado mais 2 menos 4. Pera aí, eu tô nessa daqui, né? 2, 2, 2, tá certo. Mais 2 menos 2 ao quadrado. Isso daqui é igual, isso zera, que eu errei. Deixa eu pegar a borrachinha. Tá? Vai dar raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Tá? Então, isso daqui dá 2. Então, pelo ranking, né? Quem foi a série mais parecida com essa série aqui, ó? Essa daqui foi a série mais parecida, ó. Ou a subsérie, desculpa, tá? Essa daqui, ó. Esse carinha aqui foi a subsérie mais parecida, tá? Mais parecida aqui. Esse carinha aqui, tá? Este carinha aqui, mais parecida que o do lado aqui. Que esse carinha aqui, essa linha reta aqui, tá? Na verdade, a linha reta foi mais parecida, né? Segundo a distância euclidiana, um pouco mais parecida que esse cara que desce e fica a linha reta. Tudo bem? Porque pelo menos os pontos nas extremidades aqui bateram. Tá? Então, se eu fosse pela distância euclidiana, a mais próxima, a subsérie mais próxima, de tamanho 3, né? Que é o que a gente está usando, é essa subsérie aqui. Faz sentido? Para mim faz total sentido. Tudo bem? Então, de fato, né, você pode pensar, fala, nossa, mas então eu vou utilizar a distância euclidiana para o resto da minha vida. Tá? Mas ela tem um pequeno probleminha. Tá? Qual que é o probleminha dela, apesar de muito boa? Pensa essa mesma situação aqui, só que se eu, ao invés desse carinha aqui, ó, eu tiver um carinha que está aqui, ó, pode ser o 6, o 7 e o 8. Vendo aqui? Então pensa que vou dropar esse cara aqui, tá? Então, ó, dropei esse cara aqui, tá? Minha subsérie no lugar desse cara aqui é isso daqui, ó. Certo? E agora eu vou comparar esse cara aqui com essa que outrora é a subsérie mais próxima e tem o mesmo formato, o mesmo comportamento da minha série atual. Só que o que vai acontecer, ó? Eu vou chamar esse cara aqui de n de novo, tá? A hora que eu for fazer a distância do yn para o y1, ou melhor, só para manter a ordem, né? Do y1 para o yn, como é que vai ficar? Ó? O 1 aqui é 2, 2 menos 6, tá? Aqui vai ficar 7 menos 3, então quadrado mais 7, menos 3 ao quadrado, mais 6 menos 2 ao quadrado. Então, 6 menos 2. Desculpa, 2 menos 6 ao quadrado. Tá? Eu inverti a ordem aqui, mas vocês estão ligados, né? Beleza? Vamos fazer isso daqui. Isso daqui dá menos 4, isso daqui dá 16, isso daqui também dá 4, dá 16. Isso daqui dá 4, dá 16, tá? Então tenho 32, 48, raiz de 48, 6,92, tá? Então o que aconteceu aqui, ó? 6, quanto que é mesmo? 92. O que aconteceu aqui? Eu tenho uma série que é extremamente parecida, ou seja, com o mesmo comportamento, ó. Estou num período de tempo, no próximo sobe uma unidade, no próximo desce uma unidade. Aqui é a mesma coisa, ó. Estou num período de tempo, no próximo sobe uma unidade, no próximo desce uma unidade. Idêntico, 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 tá? Diferença entre esse daqui, o último período de tempo, o primeiro é 0, aqui também, ou seja, ambas têm o mesmo comportamento, são muito parecidas. Mas o que aconteceu aqui, tá? Eu tive um deslocamento de escala, apesar de ter o mesmo comportamento, os valores são diferentes, tá? Então isso vai causar que a distância euclidiana gere valores diferentes. Mas vamos pensar bem, e se eu tiver uma série, por exemplo, que nem aquelas séries que a gente mostra direto aqui, vou pegar essa mais simples, série como essa, com tendência de crescimento. Olha só, essa série aqui, ela tem o mesmo comportamento muito parecido,
por exemplo, que é essa daqui. Tá? Só que a escala, ó, é muito diferente, os valores são muito diferentes porque há uma tendência de crescimento nessa série. Tá? Então, se eu for fazer essa comparação direta com a distância euclidiana, vai ter esse tipo de problema. Coisas que têm o mesmo comportamento vão ser consideradas muito distintas, tá? Nada a ver, tá? Inclusive, pode ser que por conta de escala, né? Se vocês fizerem na mão, se eu tiver uma série assim, ó, ela vai ser mais parecida com essa série do que essa própria subsérie aqui. Tá? Vocês podem fazer as continhas, vocês vão ver que é mais parecido, tá? Porque as diferenças dos valores aqui vão ser menores. Tá? E aí tem esse problema da distância euclidiana. Eu consigo resolver essa distância euclidiana, tá? Fazendo alguns processamentos, rescalando esses valores pela média, tira a média da série, todo mundo menos a série, menos a média da série, dividido pelo desvio padrão. Então tem algumas coisinhas aí que a gente consegue fazer para deixar essa distância euclidiana, vamos assim dizer, mais útil, tá? Melhor, adequada principalmente para esse tipo de situação. Tá? Só que a gente vai ver outras medidas aqui que na verdade vão tirar esse esforço de ficar tentando padronizar meus dados para a distância euclidiana ir bem. Tá? Inclusive eles vão pegar aspectos muito interessantes que não necessariamente só a diferença dos valores, mas considerando o ranking, fala, pô, o maior valor de uma subsérie tem que ser o maior valor da outra, independente da escala, por exemplo. Tá? Então tem algumas outras medidas mais interessantes para a gente lidar com as séries temporais e a gente vai ver no próximo vídeo. Então até lá.